nova manhã. Entrevista do dia. Adriano Polido, professor de matemática, coordenador pedagógico do Cebitat em Araçatuba. Toda quarta-feira ele está aqui com a gente comentando assuntos relativos à educação. E hoje, mais uma daquelas novidades que eu e Lilian Flores não conhecemos, não utilizamos quando fomos estudantes, e se tivéssemos acesso a ela, não estaríamos aqui apresentando o jornal, porque estaríamos ricos. Brincadeiras à parte, vamos lá. Adriano, o que é a técnica flashcard? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Não, eu acredito que vocês já utilizaram, sim. Eu acho que é só o nome, Ah, então, então vamos lá. Eu acho que sim. Flashcard, na verdade, eu tô até com um exemplo aqui. São pequenos cartões. Ele tem uma gramatura um pouquinho mais, digamos assim, uma gramatura maior do que uma folha de... É uma ficha, né? A gente chamava de ficha. Fichinha. Perfeito, Marcelo. Aí, eu falei que você já tinha utilizado. Olha só, aí sim. Tá? E é uma técnica muito bacana, ela ajuda muito, tá, nessa etapa da lembrança ativa. E como é que funciona? Um lado da ficha você coloca a pergunta e no outro lado você coloca a resposta. Procure sempre colocar a resposta em tópicos, em pequenas frases ou palavras. Você pode até utilizar aqui um esquema, um formato de um mapa mental aqui. Isso ajuda muito. E aí é o processo. Como você está com esta ficha aqui, você pode construir uma organização para você estar sempre consultando esta ficha, para você guardar este conteúdo lá na memória de longo prazo, tá? Agora, Adriano, dá para utilizar o flashcard em todos os assuntos? Não. O que eu recomendo para os alunos? Olha, você tem um instrumento que é chamado de simulado, que ele vai ajudá-lo a ter o entendimento daquilo que você não aprendeu. Isso é uma das etapas que o simulado mostra para os alunos. Então, aquele conteúdo que você ainda não aprendeu, que você errou no simulado, você faz a autoavaliação do simulado. Como é que você realiza esta autoavaliação? Depois você senta com calma, aí você vai identificar as questões incorretas. Eu errei porque faltou conteúdo. Ou eu errei porque faltou tempo. Ou eu errei porque eu marquei bobeira na hora de assinalar as alternativas. Eu errei pela falta de interpretação. Depois que você identificou, aí você vai para o processo, tá, desta autoavaliação para você buscar o aprendizado. Se foi uma questão que você errou por falta de conteúdo ou a parte de interpretação, primeiro você senta novamente com calma e tenta resolvê-la novamente. Por quê? Pode ser que naquele momento você estava nervoso, estava sob pressão, você não conseguiu. Tenta resolvê-la novamente. Você vai ter em média lá 3 minutos. Em média, não é que você tem 3 minutos, você pode levar até 5. Tem questões que você leva um pouco menos, em média 3 minutos. Tenta resolvê-la. Não conseguiu? Aí você vai para o segundo passo. O que é o segundo passo? Você volta lá no conteúdo. Então, por isso que é importante ter um caderno. O teu caderno é um tesouro, com as anotações muito bem organizadas. Você volta no conteúdo. Voltou no conteúdo? Agora tenta resolvê-la novamente. Tentou resolver, conseguiu? Beleza, para aí. Não conseguiu? Aí você procura uma resolução comentada, que é uma resolução feita por um professor. Quando você chega nessa etapa da resolução feita pelo professor, aí você monta o flashcard. Por quê? Porque não foi você que buscou o conteúdo, ela estava prontinha ali, ela foi realizada por um professor. Você pode consultar na internet um vídeo de resolução. Em nossa escola, você tem as resoluções prontas dentro da plataforma Z, mas aí você pode estar navegando, consultando, sabe, a internet, que você encontra muita coisa boa também. Chegou nesse ponto, você faz o flashcard. Aí esse flashcard você vai consultá-lo daqui uma semana novamente. Você vai ler a pergunta e aí você tenta forçá-la na tua mente para você lembrar das respostas. Se você não lembrou, você olha a resposta, depois você tem que repetir esse processo novamente. Agora, você tem que ter uma organização.
Aqui eu oriento os alunos, por exemplo, a criar assim os seus bloquinhos. Ó, esse bloquinho aqui, o que eu fiz? Para quem está nos ouvindo, depois o Marcelo disponibiliza o link, vai estar lá na página do Marcelo também o link, fica legal para você olhar aqui, ó, o vídeo também, ó. Eu faço uma marcação, eu pego um pincel, eu ponho uma marcação, nesse caso aqui verde, vai ser os cartões aqui que eu estou trabalhando com a disciplina de língua portuguesa. Depois, eu faço uma outra marcação aqui, nesse caso aqui eu coloquei em vermelho, para os cartões que eu estou trabalhando com a disciplina de matemática. E aí, eu vou sempre analisando, ó, eu fiz essa consulta, eu já estou acertando, eu já guardei esse conteúdo lá na memória de longo prazo. Aí eu separo em 2 bloquinhos. Então, por exemplo, esse de matemática aqui, que está marcado em vermelho, eu separo em 2 bloquinhos. O bloquinho, tá, que eu já aprendi, e o outro, eu não coloco o que eu não aprendi, não. Sempre tem que trabalhar a parte positiva, o que eu vou aprender ainda. Tá? Então eu chamo esse bloquinho do que eu já aprendi e aquele que eu vou aprender. Aquele que eu vou aprender, eu tenho que estar revisitando ele novamente. Aí você vai falar assim, Adriano, tá aí, mas seria que não teria uma forma da gente trabalhar isso daí com a tecnologia? Tem sim, tem sim. Hoje, você tem vários aplicativos e um que eu acho que é o mais intuitivo, ele é chamado de Anki, tá? É ANKI. Ele é gratuito. Você entra na internet, baixa esse aplicativo no teu computador. E aí ele é muito intuitivo. Você coloca lá a pergunta, ele seleciona para você colocar a resposta no verso. Você consegue colocar imagem para você fazer uma associação. E depois ele tem um processo lá que ele mesmo faz um embaralhamento para depois você tá sempre revisitando aquelas questões que você ainda vai aprender, tá? Então, isso é muito bacana. Então, a tecnologia também ajuda, tem muita coisa disponível. Então, são recursos para ajudar no ensino-aprendizado. Você tem a etapa do entendimento, durante a explicação, a etapa do mão na massa, aprendeu, agora para guardar na memória de longo prazo, você tem que fazer o quê? As retomadas, as revisões. E quando você tem correções, uma técnica é utilizar o flashcard. Olha, preciso dizer que realmente já utilizei, principalmente na época do cursinho pré-vestibular. Eu utilizava sim as fichas, não era este o nome, e também eu não tinha todos esses detalhes, mas acabei fazendo algo assim e realmente funcionava muito bem. Conheço gente hoje da minha idade que continua fazendo isso e chama de, como que é? Apontamento. Eu fiz uma ficha de apontamento. Legal, é isso mesmo. Doutor Caetano Procópio Neves, se estiver me ouvindo, saiba que é com o senhor, que sei que tem um monte dessas fichinhas no seu escritório. E a gente vê que organização é tudo, né? Você organizar o que eu já aprendi, o que eu ainda preciso dar uma olhada a mais, é muito interessante. Organização. É isso. E, olha lá, ouviu o sino? Tá na hora. Acabou, Adriano. Acabou. É isso. Adriano, muito obrigado pela dica de hoje. Na semana que vem a gente te espera aqui, tá bom? Tá, joia. Um abração. Um abraço. Tchau, bom feriado.